Amiga e amiga que acompanha a TV Câmara, mais um programa Cidadania, o programa que você já conhece, sempre tratando de temas relevantes, temas eminentemente sociais, temas que fazem com que você na prática seja efetivamente um cidadão, e sempre de forma descomplicada, de forma simples. Na verdade, a gente bate um papo, levando necessariamente para você a informação que você sempre precisa aqui na sua TV Câmara, com reprise em diversos horários e também, né, com a reprodução na TV Gazeta RN em todo o estado e também no nosso site novoeleitoral.com. Enfim, um programa diferente, um programa verdadeiramente para você, cidadão, sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, sempre realmente fazendo a diferença para você. E lembrando, né, essa parceria entre a sua TV Câmara e o Instituto Novo Eleitoral. No nosso site nós temos, além de notícias, conteúdos, artigos científicos, artigos sociais, nós temos nossos cursos, né, cursos online, a maioria inclusive de graça, dentro dessa linha de conscientização da cidadania. Outros, né, mais precisamente sobre as eleições de 2018, nós estamos elaborando para vocês vários cursos, né, como, por exemplo, o curso de compliance eleitoral. Nós tratamos um programa aqui passado, você viu como é importante essa questão do compliance. Hoje vamos insistir na temática eleitoral e você tem lá todos os cursos à sua efetiva disposição, curso inclusive sobre prisões. Você quer saber essa história? Você pode prender, você pode soltar, como é, se prende sempre, se não prende, como é que solta, tudo isso tem lá também um curso. Tem todos os cursos sobre o que a gente chama da Universidade do Vereador, cursos, enfim, vários no nosso site novoeleitoral.com. Não é isso, Joyce? É isso, Erval. E como você já falou, hoje nós vamos continuar falando aí de direito eleitoral, mais precisamente um pouco sobre as eleições que vão ocorrer agora, esse ano. Nós já tratamos aqui em programas anteriores sobre alguns pontos, inclusive da reforma eleitoral, né? Essas alterações aí na legislação que foram aprovadas ano passado. Hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre propaganda eleitoral. Esse assunto que às vezes é tão polêmico, né, e exige aí uma fiscalização por parte do Ministério Público e também de você, cidadão. Então, para tirar aqui um pouco das nossas dúvidas, para conversar conosco sobre esse tema, nós vamos trazer aqui para debater um pouco o nosso convidado, Edson Ricardo da Silva, que ele é inclusive servidor do TRE, né, aqui do Rio Grande do Norte. Ele é bacharel em Direito pela UERN, é formado também em Ciências pela Universidade do Estado do Ceará e é especialista em Direito Público. Então, uma pessoa altamente gabaritada para tratar sobre esse tema aqui conosco, né, Val? Certeza, é um tema relevantíssimo. Nós vamos, evidentemente, focar, né, em específico dentro da propaganda eleitoral, a partir justamente das novidades que nós tivemos, né? Novidades, inclusive, a partir da própria emenda constitucional 97 de 2017, você acompanhou aqui, né? Mais uma que se chama de reforma. Eu, particularmente, não vejo como reforma. Eu admiti a de 2015, até mesmo por questão midiática, chamar a atenção para uma mini reforma, tudo bem, mas reforma eu, particularmente, não acredito que seja. Tivemos, evidentemente, mais duas leis, né? Lei toda hora para alterar e não mexe na essência, que foi a Lei 13.487 e 13.488, logo após a emenda, também de 2017, que alteraram justamente, né, a lei das eleições, a lei dos partidos políticos e o Código Eleitoral. Talvez chamem de reforma, porque eles sempre aproveitam para mexer em tudo e às vezes não mexem em nada, no que verdadeiramente a gente precisa. Então foram muitas modificações, nós já tratamos aqui de diversas dessas modificações, mas hoje vamos falar um pouquinho mais específico sobre propaganda eleitoral. Lembrando, né, que essa propaganda eleitoral, tanto a chamada antecipada, que não existe, é propaganda irregular. Nosso convidado vai destacar aqui para vocês, na internet, horário gratuito, condutas lícitas e ilícitas em campanha nessa parte da propaganda. E lembrando, né, que o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 7 de outubro e o segundo turno para o dia 28 de outubro, respectivamente, primeiro e último domingo do mês de outubro, conforme prevê a Constituição Federal. Só que neste ano votarão, não é? Por isso que a eleição é bem mais intensa,
para presidente da República, para governador do estado, para senadores, para deputados federais e deputados estaduais ou distritais. A eleição hoje é grande, esse ano é grande. Requer muita atenção, né, Val? Certeza. E assim, por mais que nós tenhamos todo esse aparato, né, na legislação, por mais aí que a gente tenha essas recentes leis aprovadas, todo ano eleitoral, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele emite aí algumas resoluções que vão regulamentar determinadas matérias, determinados assuntos aí durante o pleito. E esse ano já o TSE emitiu a resolução 23551, que dispõe justamente sobre propaganda eleitoral. Então nós vamos abordar alguns aspectos desse ponto com o nosso convidado. Inclusive, uma alteração que chama muito a atenção, inclusive nós já conversávamos, né, Val, é sobre a questão da propaganda na internet. Na legislação anterior, que já foi revogada, o artigo 57C da Lei das Eleições, ela vedava qualquer tipo de propaganda feita através da internet. E agora, a nova legislação, ela permite, sob uma condição, que essa propaganda ela seja feita única e exclusivamente para impulsionar a propaganda. E tem uma ressalva também, que essa propaganda ela seja feita até a véspera da eleição. Né? Então, no dia da eleição não pode nem publicizar e nem impulsionar as publicações. Uma alteração bastante pertinente, né? Nesse mundo globalizado em que nós vivemos. É praticamente impossível não se discutir qualquer tema que seja na internet. Né? A internet está na vida hoje de praticamente todos os cidadãos. E até mesmo por essa alteração na legislação, teve que se alterar também a legislação pertinente aos crimes eleitorais. Né? O parágrafo 5º do artigo 39, ele prevê, então, que é crime eleitoral você desvirtuar, então, essa finalidade, né, da publicação na internet. Verdade. E outra alteração também bastante interessante diz respeito à questão da lealdade durante as campanhas, né? Esse combate tanto aos perfis fakes como às notícias fakes também, né? Até o TSE também tem agora implementado uma política de combate a essas notícias e esses perfis fakes que visam aí desestruturar as campanhas, as candidaturas alheias. Então, o cidadão também ele deve estar bastante atento, vigilante, para averiguar a lealdade, a veracidade das informações que ele acaba aí encontrando pela internet, né? Verdade, Joyce. Isso é um tema relevantíssimo. Não tem como a gente deixar de enfrentar tudo que diga respeito à questão da internet. Nós temos que cada vez nos aprimorar. Isso é muito importante. Mas, Joyce, para essas eleições em específico, né, também na outra eleição, a gente já teve, mas agora tivemos outra alteração, o tempo de campanha, ou seja, o período permitido para se pedir voto, se bem que o nosso entrevistado hoje vai falar que se pode pedir voto de forma indireta sem se considerar mais ilegalidade. Houve uma amplitude muito grande no que pode e não pode em termos de propaganda. Mas ainda tem a ideia de que só se pode pedir explicitamente os votos a partir desse período, né, que vai de 16 de agosto a 6 de outubro, 52 dias, para a disputa de primeiro turno. E no segundo turno, logo após, né, do dia 8 a 27 de outubro, 20 dias. E já o período de propaganda eleitoral na rádio e TV também foi reduzido. Só terá 35 dias para o primeiro turno e 15 dias para o segundo turno. Quanto ao horário eleitoral, no primeiro turno as emissoras de rádio e TV têm que veicular 2 blocos diários de 25 minutos. E se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão terão que veicular 2 blocos diários de 10 minutos. E lembrando, que não tem nada de graça, nós estamos pagando e pagando caro. Tanto é verdade que dentro dessa história de fundo partidário, de fundo agora específico para a campanha, nós já estamos pagando a conta, com relação a esse fundo específico de, por enquanto, 1 bilhão e 700, como nós falamos no programa passado sobre compliance. Importante ainda finalizar, aqui nessa parte inicial, claro que o nosso entrevistado vai se debruçar sobre isso, que nas propagandas eleitorais não poderão ser usados, e agora há um rigor maior, efeitos especiais, montagem, trucagem, computação gráfica, edições e desenhos animados. E no dia das eleições fica proibido o uso de qualquer tipo de veículo para divulgar jingles. Importante, né, Val, essa questão da proibição assim, de efeitos visuais e desenhos animados, porque a
o objetivo mesmo da legislação é dar maior transparência possível às candidaturas, de forma que não possa abrir margem para qualquer interpretação ambígua ou para que se possa iludir o eleitor. Mas quando se fala em propaganda eleitoral, a gente pensa muito naquela questão de adesivos, né? Adesivação em carros, nos comícios, os carros de som. Em relação aos carros, né, muita gente gosta de adesivar, só é permitido adesivos de tamanho 50 centímetros por 50 centímetros. Adesivos comuns. No caso dos adesivos microperfurados, eles podem ser utilizados desde que na parte de trás, no para-brisa, do tamanho do para-brisa do veículo. Ou seja, envelopar o carro, adesivar o carro por completo está vedado, está proibido. Em relação aos carros de som, é permitido desde que em passeatas, carreatas, comícios, não mais é permitido carros de som passando ali, no nosso dia a dia, né, Val? Passando na rua, às vezes a gente tá ali naquele cochilo, assistindo televisão e aquele carro de som com os jingles, né? Não é mais permitido. Então, carros de som só durante os eventos próprios e até 80 decibéis, que serão medidos em até 7 metros de distância. Lembrando que esses eventos, comícios, carreatas, podem acontecer das 8 ao meio-dia. Das 8 à meia-noite, exceto os comícios de encerramento, que podem, então, se estender até às 2 da manhã. Muita coisa para a gente discutir, né? Joyce, a gente deixou de propósito aqui, não é? Por final, antes da gente, evidentemente, passar para outro bloco e apresentar o nosso querido professor Edson, chefe de cartório da 59ª Zona. Acabei dizendo que eu não sou nem baú. Você tinha dito também, né? Disse. Sim, é verdade. Hoje apresentou. É porque às vezes apresenta, às vezes não apresenta. É porque no programa passado a gente fez diferente, né? Tudo aqui é assim, bem improvisado, bem solto, para você, amigo e amiga, se sentir aqui com a gente. Nós vamos tocar no que verdadeiramente mudou de propaganda, e acredito que o professor Edson vai traçar muitos detalhes sobre isso, que foi a amplitude da propaganda. Realmente vamos dizer, se permitiu, não é que seja propaganda, não é propaganda. Então tem coisas que não se considera propaganda irregular e que na prática as pessoas vão pensar que a propaganda é antecipada, mas não é. Ou seja, não é considerado mais propaganda irregular. Isso eu acho que é o grande X da questão, e que essa lei acabou ratificando e não foi tanta novidade com relação à lei de 2015. Mas claro que a gente ainda está se acostumando com isso e a gente vai tratar no próximo bloco, não é isso, Joyce? É isso mesmo, com o nosso convidado Edson Ricardo da Silva, que, como eu já falei, é bacharel em Direito, é especialista em Direito Público e então vai conversar um pouco conosco sobre propaganda eleitoral e eleições de 2018. Então, não sai daí que o Cidadania volta já.